Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos um instante. Quando nós rezávamos ao Espírito, a visualização que o Senhor me dava era de uma lua, e essa lua sendo totalmente irradiada pelo sol. Nós sabemos que a lua, para ela brilhar durante a noite, ela precisa claramente da luz do sol. A lua ela não consegue brilhar por si só, porque a lua ela não tem fonte de energia. Quem tem a fonte de energia é o sol, e o sol abastece essa força para a lua, e a lua brilha durante a noite. E aquilo que o Senhor colocava em meu coração, durante o dia a luz do sol iluminava, durante a noite o sol ilumina a lua, para que a lua ilumine durante a escuridão da nossa terra. E o Senhor ele colocava assim: Jean, muitas pessoas estão vivendo numa escuridão como se fosse a escuridão da terra, mas nessa noite o sol brilhará na lua, que é essa pessoa. A lua somos nós, que vamos brilhar nas trevas deste mundo, brilhar neste mundo onde a escuridão está tomando conta. É isso que o Senhor deseja para nós essa noite. Eu não sei como está a situação da sua vida, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas a palavra de ordem do Senhor é: nessa noite Ele fará você brilhar. Aplaude o nosso Deus maravilhoso, aplaude o nosso Senhor maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar aqui com vocês, queridos irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jean Rodrigues. Sou parte de uma nova comunidade que está se engateando ainda na igreja com o nome de Unicriste. Sou do grupo de oração Aliança com Deus, lá da comunidade Santa Adélia, junto com a Unicriste, nós estamos lá. Nosso grupo de oração acontece toda segunda-feira, às 19h30. Comunidade Santa Adélia pertencente à Nossa Senhora de Lourdes, né? E hoje, nossos irmãos não estão aqui comigo, porque estão em abastecimento. Hoje é o abastecimento do nosso grupo de oração. Então estão lá rezando para o nosso próximo grupo. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, trazer a palavra do Senhor, trazer um pouquinho da experiência que o Senhor tem colocado na minha vida, e também aprender junto com vocês. A palavra nos ensina e também fortalece aqueles que a levam, amém? O tema que nós vamos trabalhar: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pegue comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim para nós o evangelista São Mateus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida? Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim num candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Está muito fraco, igreja. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um belo beijo na sua palavra. Aplaude o nosso Deus maravilhoso. É bom e interessante nós partilharmos isso num dia propício a isso.
Porque nós celebramos hoje, não uma forma triste, mas nós celebramos os falecidos, os fiéis defuntos. Mas aqui a igreja ela não celebra na tristeza, a igreja ela celebra olhando para a vida eterna. Então, quando o Senhor fala para nós que nós precisamos ser sal na terra e luz no mundo, Ele está olhando para mim e para você, para com um olhar de eternidade, como o Jackson conduziu o momento, olhar para o céu, o momento de Nossa Senhora, olhar para o céu. É assim que o Senhor Ele quer olhar para nós, por isso Ele dá essa palavra de ordem, vós sois sal na terra e luz no mundo. Mas o que é ser um sal na terra e luz no mundo? O sal, ele é usado muitas vezes para dar gosto a algo. Ele é usado no tempero. O sal, ele traz para nós sabor. E também, antigamente, o sal era usado para conservar os alimentos. Muitos aqui, acredito que já provaram aquela carne chamada carne de sol. Em alguns lugares dá esse nome, carne de sol. Essa carne ela é salgada, ela não é colocada na geladeira, ela é salgada para que ela seja conservada. Antigamente não existia energia elétrica. E como a gente podia comer a carne? A carne ela era temperada no sal para que as pessoas pudessem conservá-la. E assim funciona o sal. O sal ele traz para só conservação do alimento e também para o sabor. Sal em excesso, como a carne de sol muitas vezes, o sal é em excesso. O que nós fazemos com a carne? Nós colocamos ela na água para tirar o excesso do sal, para assim nós podermos comer essa carne. Pelo menos é isso que minha mãe me ensinou lá no estado do Espírito Santo, quando ela faz essa carne. Que nós precisamos tirá-la, colocá-la na água para tirar o sal e podermos comer. Se não tirar o sal, nós não conseguimos comer. Então o sal ele serve ao mesmo tempo para temperar, ao mesmo tempo para preservar o alimento. Já comemos comida sem sal, e muitas vezes nós vemos que a comida sem sal ela não tem um sabor gostoso. Algumas vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso comer a comida sem sal, talvez por causa da pressão alta, talvez por causa de um colesterol alto, mas o sal, sem o sabor do sal, muitas vezes o alimento fica ruim. Muitas vezes nós não conseguimos. Eu, como um bom churrasqueiro que sou, isso eu posso dizer que sou, gosto de um bom churrasco. Eu sei que a carne ela precisa ter sal, senão ela não fica com gosto legal. Então, como que eu faço? Muitas vezes eu coloco a carne sem o sal na churrasqueira, ela assa, tiro e tempero depois, para ela não perder o gosto. Ou ela não ressecar, porque o sal ela pode ressecar a carne também. Então, o sal ele serve para muitas atividades e muitas coisas. E o Senhor nos ensina a ser sal. Mas, Jean, como assim ser sal? Nós precisamos ser tempero neste mundo. Mas aqui um tempero bom. Aqui um tempero que traz sabor. Aqui um tempero que alegra o coração do outro. Porque o mandamento é claro para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para nós amarmos o próximo, nós precisamos ser um sal na vida do próximo. Nós precisamos trazer sabor. Mas que sabor que o Senhor está falando para nós? O sabor é aquilo que nós experimentamos. O sabor é aquilo que nós buscamos. Se nós não buscarmos a Deus, nós não seremos um bom sabor do mundo. Nós não seremos uma pessoa que traz um bom sabor ao mundo. Então o sal é para trazer o sabor. Nós precisamos ser sal para trazer sabor. E aí o sabor, o que é esse sal? Ele vem para nós na forma dos sentidos. O que? Trazer um carinho à pessoa, uma palavra de afeto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento. O sal é ser sabor na vida da pessoa. É nós não sermos pedra de tropeço. Só que o próprio Senhor nos alerta em Lucas, olha o que ele fala do sal para nós. O sal é bom, lá em Lucas 14. Mas se até o sal perde o sabor, com que se há de salgar? Não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos, ouça. O sal também perde sabor.
se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos preparados, se nós não formos um bom tempero na vida das pessoas, o Senhor, Ele nos tempera no grupo de oração, o Senhor, Ele traz a bênção sobre nós da Santa Missa, o Senhor traz o Espírito Santo para nós sermos tempero na vida das pessoas. Só que se nós não somos, nós estamos perdendo o sabor, nós estamos perdendo aquilo que o Senhor tem para nos dar, aquilo que o Senhor tem para oferecer às outras pessoas. Nós vamos perdendo o sabor, nós vamos perdendo aquilo que o Senhor deseja. E por que eu estou focando somente no sal por enquanto? Porque nós precisamos entender que nós, ao comungarmos o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, quando nós vemos na Santa Missa, nós recebemos de Deus a ordem de ide ao mundo. Porque nós comungamos o Cristo que é sustento para nós. Então nós precisamos temperar a vida das pessoas. Aí eu olho para o churrasco e falo assim: Jean, mas a carne, ela também é boa sem o sal. Muitas vezes as pessoas não gostam. Eu tenho a oportunidade, muitas vezes, como um bico, uma coisa assim ou outra, às vezes eu vou assar carne em aniversários. As pessoas me contratam, vou lá e fico assando carne para as pessoas. E chega a pessoa e fala assim: precisa de mais sal. Aí tem pessoa que chega: diminui no sal. O sal, ele tem que ser equilibrado. É difícil você agradar todo mundo. É difícil alguém na igreja agradar todo mundo. É difícil nós conseguirmos agradar na nossa casa, na nossa família. É difícil nós agradarmos o paladar das pessoas. Hoje nós estamos num mundo exigente. Nós estamos num mundo que quer tudo rápido. As pessoas, elas estão perdendo o gosto da espera. E nós precisamos ser o sal da esperança. Nós temos que ser aquelas pessoas que, por mais que esteja difícil a nossa vida, nós ainda estamos esperando. Esperando o quê? Esperando o sabor do nosso Deus maravilhoso. O sal, ele precisa ser retirado de algo. Não se chega até a mesa da pessoa o sal sem ele ser retirado de algum lugar. Nós sabemos que no mundo o ar e a água estão em excesso. Muitas águas, muito mar. Mas também sabemos que o sal é em excesso. Porque o sal está no oceano. E o sal do oceano muitas vezes não é o sal do agrado da vida das pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Muitas vezes nós vamos querer ir ao encontro das pessoas, mas nós não vamos conseguir agradar a todos, porque a verdade dói, a verdade machuca. O tempero, se nós colocarmos o tempero em excesso, muitas vezes machuca as pessoas. Se você chegar numa festa e colocar muito sal, alguém não vai gostar. Nós precisamos ir na medida correta. Mas a medida correta quem faz é somente Deus. É somente Deus que age através de nós. Não consigo pregar o Evangelho se Deus não agir na minha vida. Não consigo anunciar a palavra se não há ação de Deus. Não consigo cantar se não existe ação de Deus. Não consigo rezar por alguém se não existe ação de Deus. Para ser sal precisa da ação de Deus. Precisa do moldar de Deus. Deus precisa nos pegar em seu colo, colocar-nos ali e cuidar de nós, para que nós possamos cuidar dos deles também. Deus precisa moldar a nossa vida, moldar o nosso coração para que nós temperemos a vida de outras pessoas. E aí, sim, nós vamos entender a outra parte, ser luz. Porque a luz, antigamente, para você ir até um lugar, era difícil você apertar a energia ali, a luz, e acender em todos os lugares. Hoje está mais fácil. Hoje a luz está chegando em muitos lugares, mas eu tive a oportunidade de ir na Bahia, bem no interiorzinho da cidade de Ponto Novo. Lá a luz não chega igual chega em Limeira. Lá não aperta o botão e a luz acende. Lá eles usam o candelabro. Lá eles usam a vela. Muitos usam o óleo para poder acender e a luz poder brilhar. O candelabro precisa brilhar. Então, muitos lugares ainda não chega a luz. E essa luz, ela é somente a ação do Espírito sobre nós.
Por que sal e luz? Porque é essencial nós andarmos na linha e termos um tempero de qualidade para que a luz possa brilhar, para que a luz possa se expandir. E a luz quem é? É o próprio Jesus que nos ensina. Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não entrará nas trevas. Nós precisamos receber dessa luz e, como um sal, temperar a vida das pessoas. É muito difícil entender a lógica de Jesus. É muito difícil entender porque naquele tempo não existia energia elétrica. Jesus ele usa daquilo que as pessoas vivenciavam no cotidiano. Jesus usa das parábolas com aquilo que acontecia com as pessoas naquele tempo. Veja bem, quando ele fala de ovelhas, no tempo tinha ovelhas. Hoje no Brasil não se vê ovelhas. Naquele tempo o Senhor falava dos vinhos, da vinheira, mas hoje é difícil você ver a vinheira em algum lugar. Naquele tempo o Senhor falava do sal, hoje nós usamos como tempero, mas naquele tempo usava para conservar alimentos. E o Senhor falava da luz, por quê? Porque se não tivesse luz nas casas, as pessoas não se enxergavam, porque não existia energia elétrica. Então precisava ter o brilho, pelo menos de uma vela, de uma madeira pegando fogo. Então nós precisamos olhar para a luz e para o sal. E à medida que progredimos, atraímos para nós o brilho da luz e o sabor de Deus. Nós precisamos ser esse meio campo entre a luz e o sal. Ambos não aparecem sem os sentidos. A comida precisa de um bom paladar para experimentar. A luz precisa enxergar, senão nós não enxergamos a luz. Nós não vemos a luz. Então as pessoas quando passam por nós, elas precisam enxergar a gente. E quando as pessoas se aproximam de nós, nós precisamos trazer o sabor para as pessoas. Nós precisamos ser sabor na vida das pessoas. Tudo isso está diluído naquilo que o Senhor deseja para nós. Hoje nós trabalhamos o evangelho das 10 virgens que esperam o noivo adentrar a casa. Só que a lamparina precisa estar acesa. Se você trabalhar a lamparina com todo vapor, vai acabar o óleo que cuida da lamparina. Então elas precisavam dosar o óleo para que a luz continuasse brilhando até o noivo adentrar a casa. Muitas vezes nós vamos à igreja, muitas vezes nós viemos aqui e queremos que o Senhor derruba toda a força, toda a energia, todo o poder, mas saímos daqui e continuamos somente com aqui, não levamos o Senhor para a nossa casa. A luz ela para aqui e não brilha lá fora. Não brilha no nosso quarto, não brilha na nossa oração, e nós não consumimos dessa luz, e aí somos igual o cego, que não consegue enxergar a luz que está à sua frente. A luz ela se esconde de nós, porque nós não estamos de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Precisamos ser sal na terra e luz no mundo, e nós precisamos ser aquilo que o Senhor deseja. É isso que o Senhor anseia essa noite, ser aquilo que Ele anseia. Se nesse tempo a luz é fácil de chegar até as pessoas, e o sal ele é usado como um tempero, não é mais como um conservante, porque o conservante hoje é geladeira, nós precisamos ser um tempero que traz sabor na vida das pessoas. Somos diferentes do mundo. O cristão precisa dar sabor, amor, perdão, exemplo, esperança, alegria. O cristão ele precisa ser sabor neste mundo. O cristão ele não pode perder a esperança. O cristão ele não pode perder o foco no amor. O cristão ele não pode perder a fé. O cristão ele não pode se direcionar com as coisas desse mundo. O cristão ele precisa buscar o desejo do coração de Deus e assim seguir segundo a vontade de Deus. E nós sermos luz, iluminados na sabedoria pelo Espírito, andamos na luz, brilhamos com a luz. Cristo é essa luz, e nós só podemos ser luz se o Espírito habitar em nós. Veja, eu posso ser sal na vida das pessoas sem ser luz.
Quantas pessoas fazem o bem sem estar na igreja? Quantas pessoas fazem o bem sem ser cristão? Eu posso ser tempero bom na vida das pessoas, mas eu não consigo ser luz sem a ação do Espírito de Deus. Eu não consigo ser luz sem a ação do único que é a luz do mundo, do único que faz a gente brilhar nas trevas. Somente o Espírito que brilha em nós. Somente pela graça que nós conseguimos. Eu posso ser sal, mas se eu não estiver no Espírito, eu não sou a luz. Eu não consigo brilhar. Se eu não estiver andando de acordo com o Senhor, eu não consigo brilhar diante dessas trevas. Eu consigo dar sabor, eu consigo fazer caridade, eu consigo trazer esperança, eu consigo trazer muitas coisas, mas o sentido se dá quando a luz brilha em mim. E aí é o Espírito quem fala, não sou eu. Veja, muitas pessoas, por isso que o Senhor fala que existem profetas em pele de cordeiro, porque o profeta ele consegue dar um sabor, mas se ele não estiver na luz, é somente um sabor momentâneo. Por isso que o Senhor precisa dizer para nós, sejam sal na terra e luz no mundo. Eu consigo trazer a palavra de sabedoria e inteligência, eu consigo trazer toda a caridade perto de mim, mas eu só consigo brilhar se for pela ação do Espírito. Eu só consigo brilhar se for pela ação do Espírito. Não dá para ser luz sem Deus, porque Jesus fala, eu sou a luz. Não dá para ser luz sem o Espírito, porque Ele fala que é a luz. Não dá para brilhar sem a graça, porque só brilha se estiver com ela. Eu posso ser tempero, mas sem a luz eu não conseguirei chegar ao reino dos céus, como nos ensina o Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem andará comigo não andará nas trevas. O tempero ele pode acabar, o sabor pode se acabar, mas a luz não se acaba. A luz ela permanece. Por isso que quando nós rezávamos, o Senhor me mostrava o sol e a lua. Porque se não tiver sol, não existe lua. Se não tiver sol, não existe dia. Se não tiver sol, a lua não brilha durante a noite, porque é o sol quem guia. Eu e você, se nós não tivermos o sol brilhando sobre nós, nós não conseguimos brilhar durante as trevas. Nós precisamos da luz. Posso ter sabor, posso dar sabor. Aí entra aquela história, o meu marido pode sentir o sabor que eu tenho, a minha esposa pode sentir o sabor que eu tenho, mas eu só consigo ser luz na minha casa, na minha família, para os meus filhos, para os meus parentes, se eu estiver andando de acordo com a luz. Se eu não estiver andando de acordo com a luz, eu não consigo brilhar. E aí, quando nós olhamos para isso, eu me recordo que Santo Agostinho, ele fala, nos seus escritos, principalmente em Confissões, ele diz assim, quando eu encontrei o sabor do nosso Deus poderoso, eu precisei o encontro dele, porque sem ele eu não consigo seguir. Você encontra o sabor em Deus, se você não ir ao encontro de Deus, você não continua seguindo, você retrocede, você vai para trás, nós vamos para trás. Se eu não andar de acordo com a luz, eu não consigo. Por isso Jesus fala para nós que ele é a luz do mundo. E lá no Evangelho de São João, capítulo 8, ele diz para nós, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para a luz, e a luz te guiará. Olhe para mim que sou a luz do mundo, e eu te guiarei. Eu posso ser tempero. Você pode ser tempero, mas nós só conseguimos ser luz pela ação do Espírito de Deus. Quem anda na luz, brilha. Cristo permanece nele, e ele permanece em Cristo. Ser perfeito, ser exemplo. Se nós não somos na luz, nós não somos mais um que vai alcançar o reino dos céus. Hoje eu escutei isso na homilia, e o padre ele dizia muito claro para nós, lá no cemitério, quem teve o prazer de ir até lá, olha para quantas luzes que estão ali, que poderiam ter brilhado na terra, e muitas vezes estão lá nos túmulos, perdidas nas trevas, porque não conseguiram ir ao encontro da luz. Aí, eu me lembro de uma história antiga, que quando os cristãos morriam, os mártires, eles cantavam uma música para o Senhor, antes da sua morte.
Vide a história de Santa Cecília. Cecília, antes dela morrer, o que acontece? O algoz dela, naquele tempo, tinha que dar 3 machadadas na cabeça, antes dela perder a cabeça. Se ela não perdesse a cabeça nas 3 machadadas, ele tinha que parar e deixá-la ali até ela morrer. Ele deu as 3, Cecília continuou com a cabeça pendurada. E enquanto Cecília continuou, ela cantava ao Senhor os melhores hinos, os hinos mais bonitos. E diz a história que um mártir, quando canta uma música, ele chega no céu, os anjos cantam a mesma música para eles. Os anjos cantam a mesma música que ele cantou no martírio. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se você andar na luz aqui na terra, quando você chegar lá na hora do juízo, você vai enxergar a luz brilhando para você. É isso que Deus anseia conosco. É isso que Deus deseja conosco. Nós vamos chegar lá um dia e a luz vai brilhar e Ele vem dizer: vem, amado de minha alma, vem fazer parte do tempero da mesa, vem fazer parte do tempero do banquete, vem fazer parte, vem ser mais um sal no meu banquete. Vinde, amado de minha alma, a luz já está brilhando para você. Vinde ao meu encontro, você conseguiu, você chegou aqui, o bem se aproxima de nós, o Senhor está conosco, e é aqui que nós precisamos receber essa luz. A luz, ela precisa estar em nós, o Espírito precisa estar em nós, para que um dia nós chegamos lá no céu, Ele olha para nós e fala: a lamparina esteve acesa, a sua luz brilhou, você foi tempero, mas não esqueceu da luz, você fez caridade, você deu esperança, você deu para as pessoas tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, mas quando a luz brilhou em você, você trouxe o Espírito para as pessoas, você trouxe a graça para as pessoas, você brilhou na vida das pessoas, você foi unção na vida das pessoas, você agiu com sabedoria, com entendimento, com discernimento. Quando a luz brilhar, nós seremos um sabor, mas um sabor brilhando com luz, e a luz do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor vai dizer para nós, quando nós chegarmos no céu e olharmos para Ele e falar: vinde, bendito de minha alma, vinde ser tempero no banquete, eu te trouxe aqui, você brilhou, e a luz está brilhando para você. Eu não sei, meu irmão, como você está vivendo, eu não sei como está a sua situação, eu não sei se você só está sendo tempero, mas eu te digo uma coisa: nessa noite o Senhor Ele quer fazer você luz, uma luz que brilha, não escondido embaixo de uma cama, mas que brilha no candelabro. Hoje não tem mais candelabro, mas o Senhor Ele não precisa apertar um botão para você brilhar, porque você já está brilhando sem o botão, porque você já está brilhando sem o interruptor, porque já é Jesus que está brilhando em você. É Jesus que está brilhando em sua vida, é Jesus que está brilhando em sua história, é o Espírito que te guia, é o Espírito que te faz ser luz do mundo, é o Espírito que te faz brilhar diante de tantas trevas, Você nessa noite vai ser a lua diante da escuridão deste mundo. O sol vai brilhar sobre você, e você vai brilhar nas noites escuras de muitas pessoas. Nas noites escuras, talvez, da sua casa, da sua família, dos seus. O Senhor quer brilhar em você. O Senhor quer brilhar em você. Não é somente palavras, não é somente ser tempero, não é somente ser sal, não é somente jogar a caridade, jogar felicidade, iluminar pouquinho aqui. Não, o Senhor Ele quer brilhar em você. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida essa noite. Que você saia daqui. Não deixe a luz escondida quando a porta se fechar. Leva com você. Quando você entrar na sua casa. Feche os seus olhos. Imagina isso agora. Imagina você entrando na sua casa. Agora. Imagina os seus olhando para você. Aí o seu filho vê você dando conselho para ele, seu filho vê você dando conselho, falando assim: não é somente conselho, não é somente isso, eu sei que está certo, mãe, eu sei que eu não posso ir para tal caminho, eu sei que eu não posso fazer tal coisa. Aí você só estava sendo sal na vida do seu filho, você só estava querendo trazer sabor na vida do seu filho, mas não, nessa noite você vai entrar na sua casa, você vai pisar na sua casa, o seu filho vai olhar você diferente, ele vai olhar para você
você e vai ver a luz. Ele vai olhar para você e vai enxergar a luz. Não vai enxergar somente um tempero. As palavras que saírem da sua boca serão palavras do Espírito, serão palavras do Senhor, serão palavras de profecia, serão palavras de discernimento, de inteligência, de sabedoria, será palavra de ciência. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer de você um testemunho da luz, um testemunho da verdade, um testemunho da graça, um testemunho da unção, um testemunho da verdade, da vida. O Senhor nessa noite, Ele quer que você seja um testemunho no caminho, Ele quer que você brilhe diante da sua casa, diante da sua família, mas os meus não querem brilhar. Não importa, uma hora a luz vai tirar toda a escuridão dos olhos da sua casa. Uma hora a luz vai brilhar tão forte, assim como brilhou para Saulo, perseguidor de cristão. Ele caiu e uma luz brilhou em seus olhos, e ele pôde enxergar o Cristo. Ele pôde enxergar o Cristo que ele não tinha enxergado. Nessa sua casa, na sua vida, na sua família, continue na luz. Uma hora a luz vai brilhar para eles, uma hora uma luz vai brilhar para eles. Não tenha medo de andar na luz, não tenha medo de andar na luz, não tenha medo, não tenha medo de deixar Jesus ser o teu guia. Não tenha medo, não tenha medo. É isso que o Senhor nos quer essa noite. Vamos ficar em pé para nós rezarmos. O Senhor, Ele me mostra uma ponte. Feche os seus olhos. Você está na entrada dessa ponte, e quando você olha para ela, você não enxerga o fim dela, porque existe uma grande escuridão no fim dessa ponte. Aí o Senhor, Ele me mostra você no início dela. Aí o Senhor, Ele vem dizer assim ao meu coração: filho, diz para elas assim, que quando ela começar a clamar por mim essa noite, ela vai brilhar tanto, que essa ponte que estava escura vai brilhar junto com ela. Quando ela começar a caminhar, toda a luz será dissipada para aquela ponte, e tudo aquilo que era escuro será retirado, e a luz vai brilhar naquela ponte. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu ministério. Muitas vezes você parou no início da ponte. O Senhor, Ele quer te levar além, mas você parou no início da ponte, porque você não consegue enxergar a luz que está diante não consegue enxergar por causa da escuridão que está diante de você. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer te levar além. Ele quer te levar além, mas você precisa brilhar, brilhar, brilhar. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer isso conosco essa noite. Ele quer fazer-nos brilhar, brilhar. Vide, até o tempero perde o sabor, até o tempero perde o sabor, mas os que estão na luz, jamais, 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 jamais perderão a luz, porque a luz é Cristo, e o Espírito quer brilhar em você de uma vez por todas. Com seus olhos fechados, ergue os seus braços para o alto e peça essa luz, peça essa luz, peça esse Espírito. Mais uma vez, clame esse Espírito Santo, que é luz, que é luz para nós, que é o luzeiro em nossas vidas. O Senhor me mostra um oceano, me mostra pessoas num barco, e diante desse barco somente há escuridão, e você está olhando para a ilha e não está conseguindo enxergar nada, mas no fundo dessa ilha existe um farol que está brilhando, um farol que está iluminando, que está te ditando o destino, que está te mostrando a direção. Vai de encontro ao farol nessa noite, vai de encontro ao farol essa noite, vai de encontro ao farol, vai de encontro ao Espírito
Espírito, vai de encontro aos desejos do Espírito. Abra o seu coração, abra o seu coração, clame pela luz, peça a luz, deseja a luz, queira a luz, esteja na luz, deixe a luz brilhar em você, para que você não seja um tempero qualquer, para que você não seja um tempero qualquer. Permita que a luz brilhe nas trevas que estão à sua volta. Seja luz, seja luz, seja luz. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Nós vamos cantar e deixar a luz brilhar.